E depois da loucura que foi essa noite de sábado, eu tô de volta em casa e agora sim eu posso gravar o pós-jogo de cabeça mais fria, pensando melhor, né, no que aconteceu. Foi um baita jogo, isso a gente tem que concordar. O Santos conseguiu bater de frente com o Palmeiras e vencer com um gol no último minuto. Não tinha como ser mais emocionante do que isso. Não que eu goste disso, tá? Mas enfim, vamos falar dessa partida depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos e rapaziada, eu estou de volta agora pra falar sobre o que foi esse jogo entre Santos e Palmeiras. Um Santos que tentou ser efetivo desde o começo do jogo, mas eu acho que esse é o maior defeito desse time, né? Ele não consegue fazer os gols que deve fazer e depois acaba sofrendo com isso no fim, mas hoje a história foi diferente, né? Eu acho que o Roleza não, né? O Vojvoda demorou demais pra mexer, talvez por isso o Santos tivesse tantos problemas no segundo tempo, né? Por isso o Santos acabou desenvolvendo muito ataque, basicamente pro Palmeiras, ou contra-ataque, como quiser chamar, né? O Santos acabou dando muito espaço, porque o Palmeiras ele fechou muito bem lá atrás e conseguiu armar o Rafael Veiga como um primeiro armador ali do time, e o Palmeiras começou a funcionar, né? O Palmeiras começou a ser um time efetivo lá na frente. O Flávio Lopes perdeu um gol feito, inclusive. Enfim, o Santos em algum momento do jogo ele parou de trabalhar da melhor forma e o Vojvoda demorou muito para enxergar isso. Colocou o Roleiser muito tarde, colocou o Robinho até que cedo, mas eu não sei se era o melhor momento ali para o Robinho entrar. Talvez o Roleiser teria que ter entrado antes, né, para poder dar mais respiro para o Santos e ser menos emocionante do que foi. Mas enfim, vencemos. Roleiser recuperando a boa fase, né? Ele que é um jogador que não estava bem nos últimos jogos, definitivamente. Quando entrava como titular, não conseguia ter o mesmo desempenho que os outros jogadores. Eu acho que o físico dele fala um pouco, eu não sei, mas tem algo nele que me deixa meio confuso em relação ao que ele consegue entregar em campo fisicamente, sabe? Porque é um jogador muito bom, a gente não tem dúvida disso. Tecnicamente ele é muito bom, mas chega no fim do jogo parece que todo mundo é melhor que ele, sabe? Todo mundo que estava desde o primeiro minuto de jogo, eu acho que ele tem um fôlego muito fraco. Eu acho que ele é um jogador que dura muito pouco na partida e eu não sei se é a melhor ideia começar com ele de titular. Talvez ele entrando como reserva seja talvez um estilo de jogo para o Santos ter daqui até o fim do campeonato, pelo menos. O Santos hoje ele conseguiu ser um time efetivo no final do jogo só, mas foi o suficiente para a gente vencer essa partida, com assistência do Robinho, inclusive. Então, meio que foi todo na mão do Vojvoda da vitória, né? Apesar de ele ter tido muitos erros. Assim, a defesa ainda inconsistente, né? Um Santos que errava muito passe, principalmente lá atrás com o Zé Ivaldo. Cara, nossa, o Zé Ivaldo é um... eu não vou calar minha boca para evitar processo, mas assim, o Zé Ivaldo, cara, a quantidade de gol que ele deu pro Palmeiras é um negócio bizarro. E o Palmeiras não soube aproveitar. Teve cabeçada errada, teve passe errado, teve domínio todo estranho, não conseguia ficar em pé na bola, não sabia marcar. Cara, o Zé Ivaldo é muito ruim. Talvez o João Basso fizesse um trabalho melhor que ele lá atrás, sinceramente. Sinceramente. Mas pelo menos eu acho que a única coisa que o Zé Ivaldo pode entregar em um clássico é raça. Isso ele não deixa de entregar nunca. Ele sempre é um jogador que vai estar entregando o máximo que ele pode, mesmo que seja muito pouco. E hoje eu acho que essa parte dele talvez tenha sido um diferencial lá atrás, a parte de raça, a parte de querer cada vez mais e não dormir no jogo. Pelo menos isso eu sei que o Zé Ivaldo não vai fazer, ele não vai dormir no jogo. Ele é um cara que ele tá sempre atento, mesmo que fazendo cagada toda hora. No meio campo, o Santos foi bem também, a gente teve o meio campo durante todo o primeiro tempo, a gente foi um time predominante no meio, né? O William Arão, o Zé Rafael foi mal hoje, tá o Zé, mas enfim, o Zé Rafael também teve suas participações em lances, o William Arão. O Vitor Hugo era para ser titular, na minha opinião, mas depois ele entrou também, não fez uma partida boa. O Barreal atuando ali pela direita também não foi legal no início do jogo, mas mesmo assim criou oportunidades. E o Neymar sendo o 9 que mais toca na bola. Apesar disso, foi uma das piores partidas tecnicamente do Neymar, sinceramente. Não acertava nada, não conseguia completar passe, não ficava com a bola. Aí vem uns caras que vieram me criticar no último vídeo, né, eu falando que o Neymar não tá entregando tudo isso fisicamente. Contra o Flamengo ele até que foi bem, hoje ele foi menos que bem, ele foi ok, no máximo. E um jogador ok, que não consegue dar um ritmo interessante para a partida, vira um jogador que atrapalha. Eu acho que o Neymar ficou mais por pressão do próprio Neymar, em cima do Vojvoda, porque se o Vojvoda tira de novo o Neymar talvez ficasse puto pra caramba com o Vojvoda. Eu acho que o Vojvoda sabia disso e queria manter ele
porque confiou realmente no jogador que tem muita estrela, obviamente, é o Neymar, mas que se eu fosse o Vojvoda eu não teria medo de tirar ele, sinceramente. Apesar disso, o Vojvoda manteve o Neymar e colocou o Roleiser para jogar junto. Eles três, ele, o Roleiser e o Robinho Júnior, né? É um trio assim que se jogar junto, a gente pensa, pô, vai ser a seleção de 70, o esquadrão, né? Mas não, cara, é difícil botar esses três para jogarem juntos por causa de algumas dificuldades no meio campo. Se você colocar esses três caras mais um bom tempo ainda da vida, talvez o poder de marcação do Santos seja muito fraco, porque são três caras que marcam muito pouco. O Neymar ele não vai correr atrás do zagueiro para pegar a bola, o Laser, às vezes ele esquece de fazer isso literalmente na partida, ele tá jogando bem e tal, e daí ele desliga, ele para de marcar. E o Robinho Júnior é um cara que é muito franzino, ele tem a sua capacidade de roubar a bola, um cara que é muito rápido, pensa muito rápido, é muito veloz nesse quesito, mas que não tem um físico de marcador. Então assim, o Guilherme, por exemplo, que é um cara que é muito ruim lá na frente, é um dos piores atacantes que eu já vi jogar no Santos, faz muito bem esse trabalho. Então, às vezes é interessante que a gente tenha o Guilherme fazendo isso. Hoje não mudou em nada, assim, se não tivesse, se tem, se não tem hoje, realmente não fez diferença, mas ele continuou sendo o cara que só faz a mesma coisa, dig-dig-dig, chuta ou volta pra trás, enfim, o Guilherme é só isso e mais nada. Ele jogou o jogo todo, se eu não me engano, não jogou? Ou deve ter saído. Não, ele saiu um pouco antes do gol do Santos. Pra entrada acho que do Roleiser, talvez, enfim. Foi um Santos muito ofensivo no fim, tanto que não existia mais meio campo, o Palmeiras não tinha mais meio campo, o Santos não tinha mais meio campo. O Santos foi todo pra frente, o Palmeiras também, e o Santos, apesar de ter ido todo pra frente, teve pouquíssimas chances, porque o Palmeiras estava fisicamente melhor e tem mais qualidade no seu meio campo, e estava mais postado. O Santos achou um gol, essa é a realidade, né? O Santos era pra ter vencido a partida pelo primeiro tempo, não pelo que fez nos últimos lances da partida, né? Porque sobrou uma bola lá na frente, Escobar conseguiu fazer um lançamento todo errado, mas ainda chegou no Robinho, na cabeça do Robinho inclusive, sem querer eu acho, tá? O Escobar ele normalmente não olha onde vai cruzar. Bola do Robinho no Roleiser, o Roleiser no chute bem desengonçado, mas era o que dava pra fazer na hora. Fez o gol e, cara, o lugar que eu não tava dentro da vila, eu tava nos arredores, né, da vila. Eu tava num bar, acho que o nome do bar é Bar da Vila, e assim, tava uma loucura. Inclusive, eu vou até deixar o link na descrição do vlog completo que eu fiz de tudo que aconteceu nesse dia, cara, nesse dia de ontem, né, nesse dia. Tudo que aconteceu durante o jogo, gente chorando, gente gritando, uma maluquice foi isso, cara, uma maluquice, é sério, foi doideira. Tentem fazer isso um dia, em vez de vocês irem a Vila Belmiro, gastarem dinheiro, comprarem ingresso e ir lá apoiar o time, que é bom também, tentem ficar fora da Vila Belmiro pelo menos uma vez e acompanhar como é a festa do torcedor, que meio que não pôde pagar o ingresso e tá lá vendo do bar, que tá ouvindo às vezes até a torcida cantar antes do gol e você fala, meu Deus, foi gol, aí você ficou olhando, cara, é uma baita de uma experiência. Eu fiz isso acho que 3 vezes hoje, na minha vida toda. Um jogo contra o Cruzeiro que a gente perdeu em 2023, o jogo contra o Palmeiras que a gente perdeu no início desse ano de virada, e ontem, pela primeira vez numa vitória, a gente vence o Palmeiras e eu estava presente, hein? Virei pé quente agora. Enfim, gente, foi um jogo que eu vou ter guardar na minha mente para sempre. Foi a maior experiência na minha vida futebolística, assim, de emoção, de realmente sentir o jogo, de sentir as pessoas, de sentir que o Santos estava jogando por amor mesmo, com o coração, e não pensando taticamente apenas, até porque eu acho que taticamente o Vojvoda está muito atrás do Abel Ferreira, até em conexão com o próprio time. Então, eu acho que a gente conseguiu o que era possível e agora, basicamente, a gente precisa repetir essa dose contra o Mirassol. Claro que a gente só ganhou o clássico com o Vojvoda, né? A gente ganhou do Corinthians, fazendo uma baita de uma atuação, jogando bem contra o São Paulo e agora jogando bem também contra o Palmeiras. Então, vamos fingir que o Mirassol é um time grande e vamos fazer clima de clássico. Não tem pra onde correr, o Mirassol tem no G5. Se a gente não imaginar que eles são um timaço, a gente tem que vencer, cara. A gente tem que vencer. Então, se a gente só ganha de time grande, bota o Mirassol lá no time. Fala que eles são time grande, fala que são gigantes, fala que tem mundial. E aí a gente vence eles. Pronto. Tá aí. Tá explicado como que a gente vai vencer o Mirassol. Acabei de dar a dica. Pega a receita Vojvoda. Bom, mas brincadeiras à parte, o Santos que veio muito retraído e que soube atacar no momento certo, só no segundo tempo que deu uma perdida. Foram 45 minutos muito bons iniciais, em 45 minutos muito ruins, mas o Santos soube fazer gol no momento certo, quando precisou, e teve a eficiência necessária para sair com a vitória. Rapaziada, já está disponível, como eu disse, o vlog que eu fiz
da partida, eu acompanhando ao redor da vila, eu acompanhando a reação da torcida, acessa lá, dá um help para eu poder começar a realmente criar esse quadro aqui no canal e sempre que tiver jogo do Santos na vila, eu poder acompanhar de fora e trazer para vocês como é que foi a reação da galera. De fora do estádio, né? Porque eu acho que de dentro do estádio muita gente já faz. Nunca vi ninguém mostrar como são os bares da vila e como é a reação das pessoas assistindo esse jogo de uma forma diferente. Vejo vocês na próxima, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, me segue no Instagram, tá aí embaixo tudo na descrição, família. Tamo junto e fui.